No caso do governador agir como ordenador de despesa, porque ele pode. Pode, quem pode mais, pode menos. Pode, embora não seja né? a função direta. Tanto que ele outorga isso para os seus secretários. Exatamente. Até o prefeito também pode delegar essa competência para os seus secretários. Não precisa obrigatoriamente ocupar esse papel de ordenação de despesa. Mas no caso do município, o prefeito tem a responsabilidade direta. Se o prefeito assume a condição de ordenador de despesa, não tenha dúvida. Mas ele pode também delegar a atribuição de ordenação de despesa a um secretário, desde que ele reserve a supervisão, porque ele pode responder pela ausência de fiscalização dessa delegação, ou também se ele eleger mal a pessoa. Se ele escolher para promover essa importante ação de ordenação de despesa e definir como é que vai se processar o gasto público, se ele cometer essa função para uma pessoa que não tem aptidão técnica, para isso ele pode ser responsabilizado pelo que a gente chama de culpa in eligendo. E na omissão em supervisionar, culpa em vigilando. Ou seja, os dois vão para o pau, né? É quando se desviam do ordenamento jurídico, né? Os dois. Agora, o foco, importante dizer, Osmar, a preocupação maior do Tribunal de Contas dos últimos anos, isso não é uma preocupação recente, a gente trata disso, aliás, nacionalmente, inclusive, nós temos uma associação nacional, a Tricom, nosso foco é atuar preventivamente, de duas formas, seja se antecipando até a consumação da despesa, obstando que ela ocorra, seja também induzindo que a administração implemente ajustes estruturais para ter mais resiliência às investidas de agentes públicos corruptos, para precatar fraude e corrupção. A gente tem a percepção de que o nosso maior êxito ocorre quando a gente consegue prevenir o desvio. Porque uma vez havido o desvio, o retorno ao recurso público, do recurso público aos cofres, ele é muito difícil, acontece em percentuais baixíssimos. Nesse caso, entra também aí uma outra lei que certamente é analisada nesse contexto, que é a lei da ficha limpa. Lei da ficha limpa, que atribui essa pecha da inelegibilidade àquelas pessoas que são condenadas no judiciário por órgão principalmente colegiado. No caso da improbidade, né? Improbidade, com pronunciamento colegiado, também crimes, alguns crimes, e a condenação do Tribunal de Contas, observados alguns requisitos, ela também pode acarretar a inelegibilidade da pessoa. Quer dizer, em alguns casos, digamos assim, a Câmara ou a Assembleia isenta o agente, né, o seu governador, o seu prefeito, daquelas contas impróprias. Sim. Entretanto, resta aquilo que está consagrado na lei da ficha limpa. Tenho que fazer um esclarecimento sobre isso. Quando se trata de chefe do Poder Executivo, o Supremo interpretou a lei da ficha limpa de modo a reduzir um pouco a sua força. Embora ela deixe claro que se o pronunciamento do Tribunal de Contas se referir a um juízo sobre a ordenação da despesa do chefe do Executivo, ele seria suficiente para acarretar a inelegibilidade, não foi assim que entendeu o Supremo. O Supremo entendeu que, em relação ao chefe do Executivo, a inelegibilidade, ela decorrente de atuação do Tribunal de Contas, só se consumará se houver a confirmação pelo Parlamento. Então, mesmo que eu condene um prefeito pela uma indevida ordenação de despesa, com o trânsito julgado aqui, isso não vai acarretar a inelegibilidade dele. Haverá ainda a necessidade do Parlamento confirmar essa condenação para esse fim, para imputação de débito, para aplicação de multa, não. Isso já vale e já vincula o gestor. Agora, para todos os demais gestores, ressalvados os chefes do Poder Executivo, a condenação do Tribunal de Contas, observados outros requisitos que estão na lei de ficha limpa, pode acarretar a inelegibilidade. Temos alguns casos, né? Temos casos, sim. Dá para citar algum? Olha, não me ocorre nenhum especificamente, mas eu posso dizer o seguinte, a Tricom, que é a associação que congrega os membros do Tribunal de Contas, por ocasião dessa polêmica no Supremo em relação ao alcance do pronunciamento do Tribunal de Contas no que toca na elegibilidade envolvendo o chefe do Executivo, ela fez um levantamento que mostrou que as situações mais comuns de inelegibilidade decorriam de decisões do Tribunal de Contas. Então, essa revisão promovida pelo Supremo, fazendo uma interpretação constitucional naturalmente, ela acabou reduzindo consideravelmente a força da lei da ficha limpa. O senhor acha que essa foi uma decisão
acertada do Supremo. O nosso Supremo não tem dado muitos bons exemplos nas suas últimas decisões. Esse seria um caso? Olha, naturalmente, temos que respeitar a figura do Supremo Tribunal Federal, tem uma importância vital para a democracia brasileira, e pontualmente se pode, naturalmente, discordar de uma ou de outra posição, observando sempre as regras do jogo democrático. Neste caso, de fato, essa decisão do Supremo Tribunal Federal... É uma precarização da lei, não é? Ela diminui a força da lei da ficha limpa, que nasce com muita legitimidade, né? Ela é fruto de um movimento nacional. Popular. Acho que talvez tenha sido a primeira lei aprovada com uma provocação vinda diretamente do cidadão, que não é fácil de conseguir. E também, no primeiro pronunciamento que o Supremo fez relativamente a essa lei, numa ação direta de constitucionalidade que foi ajuizada, ele chegou a declarar a constitucionalidade da lei, inclusive em relação a esse aspecto, que chegou a ser debatido. Mas quando revisitou o assunto alguns anos depois, entendeu que essa parte seria inconstitucional. A decisão do Supremo, naturalmente, tem fortes fundamentos jurídicos, mas eu prefiro compreender que a lei da ficha limpa poderia e deveria ter sido mantida. Embora, repito, temos que respeitar sempre o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. Fora disso, fora desses mecanismos processuais, a gente acaba transigindo com uma certa barbárie e eu penso que a gente tem que ter muitas cautelas. É o tal da história, né? Pode não se gostar também de um pronunciamento do Tribunal de Contas, mas existem mecanismos processuais para questionar essa decisão e a gente precisa ficar dentro desses mecanismos. Isso me parece muito fundamental e isso faz parte de um pacto civilizatório do nosso país. Doutor Paulo, os tribunais de conta, eles têm um papel fiscalizatório, né, que é a sua principal função. Aliás, quando Rui Barbosa concebeu o Tribunal de Contas, foi justamente pela ausência de um setor contábil que controlasse as contas de Estado, dos poderes, de forma isenta, independente, segura, confiável. Sim. Aí ele imaginou, né, concebeu o Tribunal de Contas. E isso permanece até hoje, uma coisa interessante, mesmo depois de passar pelas constituições de 37 e tal, várias, Polaca, né? Chegamos aqui ainda com esse formato, né? Então, é um órgão acessório da República, não é de um poder, é um órgão acessório da República. A serviço da República. Ou a serviço da República. Isso. Mas se chama tribunal e não é judiciário. Sem dúvida. Também se chama de corte, que normalmente evoca o Poder Judiciário. Sim. E os senhores também vestem uma capa nas suas sessões solenes e de trabalho. Esta capa é toga ou é beca? Toga ou beca? Não, são diferentes. Nós até abolimos aqui o uso da toga, como nós chamamos ela. Esse paralelismo com o judiciário tem um certo sentido, embora, claro, o Tribunal de Contas não é um órgão pertencente ao Poder Judiciário. O que eu quero destacar? O Tribunal tem características que o aproximam do Poder Judiciário. Por exemplo, é um órgão com autonomia administrativa e financeira. Tem a possibilidade do autogoverno. Todos os seus membros, conselheiros, ministros do TCU têm as mesmas garantias e prerrogativas e vedações e impedimentos típicas dos membros do Poder Judiciário. Nós estamos sujeitos à mesma legislação que submete os membros do Poder Judiciário. Os mecanismos de pronunciamento, de emissão das nossas decisões são muito parecidos com os mecanismos de emissão do pronunciamento do Poder Judiciário. Inclusive, nós aplicamos aqui subsidiariamente o Código de Processo Civil, assim como faz o TCU. Nós, embora possamos atuar de ofício, e isso nos diferencia consideravelmente do Poder Judiciário, como regra, porque existem situações excepcionalíssimas em que o Judiciário também poderia atuar de ofício, mas nós temos um elemento que é extremamente caro para um órgão que tem essa missão de realizar a fiscalização da aplicação dos recursos públicos. O Tribunal de Contas é uma instituição neutra. Todas essas garantias, prerrogativas institucionais e dos membros, elas têm por objetivo assegurar a neutralidade do pronunciamento. Então, nós não temos
Nós não podemos ter qualquer tipo de relação com qualquer parte que esteja submetida ao nosso controle. Então, são características que nos aproximam do Poder Judiciário. Mas, diferentemente do Poder Judiciário, que emite o seu pronunciamento com imutabilidade, os nossos pronunciamentos ainda podem ser revisitados pelo Poder Judiciário. Porém, não amplamente, como eu disse. Apenas no aspecto formal, que no aspecto processual. Onde se diferencia, e onde aí, as águas se separam. Há muita polêmica em relação a isso. Se a nossa atuação ela tem natureza administrativa, como se diz, eu defendo, sem querer incorrer numa tecnicalidade, que não é melhor solução atribuir a natureza jurídica da atuação do Tribunal de Contas, designar a atuação do Tribunal de Contas como administrativa, porque a atuação administrativa é própria de quem é parte da relação jurídica material. O Tribunal de Contas não é parte da relação jurídica material que ele investiga, pelo contrário, ele é alheio a ela, ele é equidistante a ela, ele olha para ela para emitir o seu pronunciamento. Por isso que nesse aspecto ele está muito mais próximo da figura do Poder Judiciário do que da figura da administração pública. Por isso que eu acho que a melhor forma de enquadrar o Tribunal de Contas é no sentido de reconhecer que o nosso pronunciamento tem natureza jurídica de controle. Porque um órgão de controle ele precisa ter todas essas predicados que eu mencionei e precisa ter várias cautelas como essas, que vinculam também o judiciário, no momento de se pronunciar.